Bom dia. Bom dia. Hoje vamos conferir as 3 leis de Newton. As leis de Newton mudaram a maneira de como o homem encara o universo. E para entender melhor essas 3 leis de Newton, chamamos o repórter Hilton. Hoje veremos as 3 leis de Newton. Newton conseguiu elaborar uma teoria unificada para a física. Esta teoria é descrita em 3 leis, conhecida como as 3 leis de Newton. E agora vamos conferir de perto como as 3 leis de Newton saem na prática. É com você, Hilton. Diretamente do Centro Internacional de Pesquisas de Rio Negrinho com os cientistas malucos. Bom dia. Na ausência de forças externas, o corpo que está em repouso permanecerá em repouso, e o corpo que está em constante movimento permanecerá em movimento. Vamos conferir na prática como isso funciona. Bom dia! Quanto maior a massa do corpo, maior será sua inércia. E assim temos uma definição para a massa que seria uma constante característica do corpo que mede sua inércia. Veremos na prática agora a primeira lei de Newton com os cientistas. Agora, segundo experimento com os cientistas malucos. Definição para a força. Agente físico capaz de produzir aceleração, isto é, capaz de alterar o estado de repouso ou de movimentos dos corpos. Vamos agora ao intervalo comercial. Contra o bullying! 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 Bullying não é brincadeira, é onde se faz café. Não, mentira. Bullying não é brincadeira, não pratique e ajude a combater. Voltamos dos comerciais. E continuaremos com a nossa matéria, com o repórter Alexandre. A segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, diz que a força é aplicada ao objeto é igual à massa do objeto multiplicado por sua aceleração. Vamos conferir na prática. Vai! Isto significa que, se aplicarmos um corpo com forças cujo resultante seja cada vez maior, a aceleração que adquire também será cada vez maior. Podemos expressar esta lei através de uma fórmula: F igual m vezes a, em que força F é igual força resultante, m a massa do corpo e a sua aceleração. Então, no caso, só precisamos de forças iguais? Não. Tem que empurrar assim e eu assim. Viu como não dá certo? Porque não basta ter apenas forças iguais. Necessariamente nós precisamos ter forças iguais e sentidos iguais. Esta foi a experiência da segunda lei de Newton, apresentada pelos cientistas malucos. Depois da segunda lei, Newton propôs a terceira lei, a lei da ação e reação. Vamos ver como isso funciona lá na prática. A terceira lei. Se um objeto exerce uma força sobre outro objeto, este outro exerce uma força da mesma intensidade, de mesma direção e em sentido oposto. Newton propôs que toda força de ação estava associada a uma força de reação. Assim, numa interação entre dois corpos, teremos um par de forças. É importante lembrar que as forças de ação e reação estão explicadas em corpos distintos e, portanto, nunca se equilibrarão. Certo, vamos conferir na prática. Eu tenho a força! Professora, desculpe, mas ele tem a força. Ai, meu pé! Ai, droga, ele não tem a força. Ai!
193! Bombeiro! Ai, meu pé! Gelo! Ai, meu pé! Ai! Ai, meu pé! Droga! Ai! 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 Não! Meu pé! Oh! Oh, shit! Meu pé! Ai! Ele está bem? Ele está bem? Está. Bom, esse experimento não deu muito certo. Vamos ver se ele está bem. Está bem, cientista? Eu acho que sim. Machucou mesmo, né? Parece que sim, né? Não deu muito certo essa experiência. Mas deu pra saber que quando você dá um chute, pelo menos na parede, ela é mais resistente, então ela vai causar um estrago bem maior em você. Voltamos então para os estúdios. Com esta reportagem, podemos concluir a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. As leis do movimento de Newton explicam o movimento de carros, aviões ou qualquer outros objetos no espaço. Com essas três leis, chega-se à lei da gravitação universal, mais uma ferramenta para descrever como os planetas giram em torno do Sol, os movimentos das marés e muito mais que veremos nas próximas matérias. Tenha um bom dia e até a próxima. Bom dia e até mais. Bom dia. Falou que conseguia se segurar. Cristiano, para de gravar. Porque não precisa necessariamente. Absorve agora. Sociologia. Temos dos... Ah, Cristiano! Voltamos dos comerciais, né? Voltemos. Mas voltamos dos comerciais. Voltamos. Voltamos. Ai! É o outro pé! Vamos, Cristiano! Para!